Imagina que os céus, de repente, fiquem em absoluto silêncio. Uhum, Tipo, nenhuma profecia nova, uhum, nenhuma visão, uhum. nenhuma palavra divina por mais de 400 anos. É muito tempo. Demais, né? Para imensa maioria das pessoas, isso soaria como um abandono total. Uma página em branco bem frustrante. Com certeza. Mas e se esse silêncio ensurdecedor foi, na verdade, o som do maior e mais complexo projeto de engenharia social, política e linguística da história da humanidade? Sabe, operando nos bastidores. Essa é a grande sacada. Exato. Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Nossa missão hoje é desconstruir o mito de que a história simplesmente parou entre o Antigo e o Novo Testamento. A gente tem uma tendência de olhar para esse período interbíblico como uma espécie de Idade das Trevas temporária. Um hiato, né? Isso, um hiato. Mas quando cruzamos os dados históricos com a teologia, a gente percebe que não havia um teatro vazio. Havia, sim, um cenário gigantesco sendo meticulosamente montado. E é isso que o apóstolo Paulo define de forma brilhante na carta aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4. E esse é a nossa âncora de hoje. Ok, vamos desempacotar isso. Usando a versão Almeida Corrigida Fiel, o texto diz: mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. E para entender a mecânica dessa plenitude, nós mergulhamos nos profundos comentários bíblicos de estudiosos como Champlin e Moody. Que são fantásticos. Sensacionais. E cruzamos tudo isso com as aulas de contexto histórico do canal Coluna de Fogo, do Glauco Machado. A ideia é investigar como a política, a literatura e as seitas da época foram peças fundamentais nessa engrenagem, sabe? E para começar a desvendar isso, a gente precisa olhar para o conceito que Paulo apresenta lá em Gálatas. Ele usa uma analogia jurídica que é, muito interessante. Jurídica? Como assim? Ele compara a humanidade sob a lei a um herdeiro de uma grande fortuna. Só que esse herdeiro ainda é criança. Ah, entendi. O texto explica que, enquanto menino, esse herdeiro não difere de um escravo. Ele vive sob as ordens rigorosas de tutores e curadores até o tempo exato que foi previamente determinado pelo pai para ele assumir a herança. O que me leva a pensar numa situação bem prática. Pense numa criança que é herdeira de um império bilionário. Mas ela tem, 8 anos de idade. Ela é dona do mundo no papel, mas na prática ela não pode comer sobremesa antes do jantar e leva bronca da babá o dia todo. Perfeito. Vive cheia de regras. Regras super rígidas, né? Mas, peraí, trazendo isso para a escala da história humana, como os estudiosos enxergam esse período de regras e esse suposto silêncio de 400 anos? Porque, olha, olhando de fora parece uma certa crueldade deixar a humanidade meio que de castigo por tanto tempo. É uma excelente provocação. Como o Champlin ou o Moody justificam que tanto tempo sob tutela era um, digamos, preparo divino e não apenas abandono? O que é fascinante aqui é que o comentário de Champlin disseca justamente essa filosofia da história de Paulo. Tá. Para o apóstolo, a história humana não é apenas uma crônica aleatória de nações guerreando, Sim. sabe? É uma progressão com propósitos espirituais bem específicos. Então tem um alvo. Exato. A plenitude dos tempos não é só uma data no calendário em que o alarme tocou do nada. É a culminação de um amadurecimento exaustivo. Exaustivo mesmo. Sim. E o Moody ressalta que essa tutela da lei impunha uma disciplina super severa, ensinando o que Paulo chama de rudimentos fracos e pobres do mundo. E qual era o objetivo disso? A humanidade precisava tentar de tudo pelos seus próprios esforços e, falhar miseravelmente. Era para provar de forma irrefutável que a verdadeira filiação, a salvação pelo próprio mérito humano, era simplesmente impossível. Nossa, faz todo sentido. É como se a história humana nesse período fosse o enfileiramento de, milhares de peças de dominó. Adoro essa imagem. Né? Para quem olha de longe ou de fora, parece que nada está acontecendo. Apenas silêncio. A imagem está estática. Mas a tensão está ali. Cada peça precisava estar no milímetro exato antes do primeiro toque. Exatamente. Mas para entender como esse dominó foi montado, a gente tem que investigar o que realmente aconteceu durante esses mais de 400 anos. A gente precisa olhar para o tabuleiro político. É aí que as coisas começam a esquentar. Segundo as aulas do canal Coluna de Fogo, o período começa com os persas no controle.
e havia uma aparente paz. Sim, a tática inicial não foi de aniquilação, sabe? Foi de concessão. Concessão. Os persas permitiram que a comunidade judaica mantivesse suas práticas religiosas de boa. Mas veja o mecanismo de corrupção que isso gerou. Ixi. Pois é, sem o rei própria da linhagem de Davi ali no trono, a figura do sumo sacerdote acabou absorvendo também o poder político. Virou um líder de Estado. Isso. Ele virou meio que um governador, respondendo direto ao Império Persa. E quando você mistura o cargo mais sagrado da religião com a burocracia governamental e, pior ainda, a cobrança de impostos... Ah, a receita para o desastre está pronta. Total. O comentário Moody documenta que o nível de corrupção chegou a tal ponto de haver assassinatos dentro do próprio templo. Mentira! Sério. Tudo por causa de disputas de poder familiar por esse cargo de sumo sacerdote. Caramba! A clássica armadilha do poder, né? Mas então as coisas mudam de marcha. O Império Persa cai. Cai feio. E entra em cena Alexandre o Grande, com os gregos em 333 a.C. E aqui, as fontes mostram algo muito curioso. O Alexandre não tratorou Jerusalém. Não mesmo. Ele foi, extremamente diplomático com a Judéia. Ele deu isenção de tributos em anos sabáticos e garantiu até privilégios para eles lá em Alexandria. Ele foi bem estratégico. Isso me gera um questionamento enorme. Se os persas e até Alexandre o Grande deram liberdade religiosa e foram pacíficos com a região, por que esse período plantou as sementes para um dos maiores conflitos de identidade daquela sociedade? Boa pergunta. Porque, como a paz gerou tanta fratura interna? Porque a ameaça grega não entrou pela força militar. Ela entrou pela sedução intelectual e cultural. Ah, o famoso helenismo. Exatamente. O verdadeiro impacto de Alexandre foi cultural. O objetivo dele era fundir o pensamento moderno grego com as culturas do Oriente Próximo. E pense em como isso operava na prática. Como era? Os gregos construíam ginásios. E lá, os jovens debatiam filosofia, praticavam esportes, valorizavam a estética, a lógica, o teatro. Tudo nu, inclusive, né? Isso, nus. O que para os judeus tradicionais era um absurdo. Era a modernidade absoluta batendo à porta de uma sociedade super tradicional e agrária. Um choque brutal. O mecanismo de fratura foi a assimilação. Uma parte considerável da elite judaica olhou para a cultura grega e pensou: olha, a gente precisa se atualizar. Precisamos nos integrar a esse mundo globalizado. Enquanto isso, a parcela mais ortodoxa deve ter olhado para aquilo com absoluto pavor, né? Vendo a juventude abandonar as leis de Moisés para participar de jogos em arenas gregas. Foi uma guerra cultural profundíssima. Mas essa mesma pressão helenista de unificar um mundo sobre uma mesma cultura gerou um subproduto literário que mudaria as regras do jogo. Com certeza. E logo em seguida provocaria um banho de sangue. E aqui a gente entra na dinastia dos Ptolomeus no Egito. Foi lá que ocorreu a monumental tradução da Septuaginta, certo? Perfeito. O rei Ptolomeu II decidiu que a famosa biblioteca dele, lá em Alexandria, precisava ter as leis e a sabedoria dos judeus. Ele queria todo o conhecimento do mundo, né? Tudo. Então, 72 sábios hebraicos foram convocados para traduzir o Pentateuco e, posteriormente, todo o Antigo Testamento para o grego, a famosa Septuaginta. E as aulas do Coluna de Fogo descrevem isso não apenas como um feito literário, mas como uma revolução na comunicação. E aqui é que fica realmente interessante. Fala. Porque a gente pode fazer uma analogia bem moderna. A criação da Septuaginta foi basicamente criar um sistema operacional universal. Adorei. De repente, a mensagem de um Deus único, as profecias e a moralidade judaica deixaram de ser, um código fechado que só rodava em hebraico. Ficou acessível para todos. Isso. Foi traduzido para o, iOS da época. O grego koiné. Isso significa que, séculos depois, quando a mensagem cristã finalmente chegasse, as barreiras linguísticas já estariam derrubadas. É uma sacada genial. As peças do dominó sendo alinhadas de forma brilhante graças a esse evento. É uma metáfora muito precisa. O software estava pronto. Mas a história, como a gente sabe, não é feita só de avanços pacíficos. E, infelizmente, não. A fase da sedução cultural sobre os Ptolomeus acaba de forma abrupta. Quando entram os Seleucidas. Isso, a dinastia dos Seleucidas da Síria toma o controle da região. E aqui a tática muda drasticamente.
O rei Antíoco IV Epifânio não quis seduzir ninguém. Ele decidiu impor o helenismo com terror e força bruta. E aqui eu volto a fazer o papel de advogado do diabo, tá? Pode fazer. Como a gente encaixa o nível de crueldade que vem a seguir num plano de plenitude dos tempos? Porque as fontes detalham coisas aterrorizantes. Muito pesadas. Ele proibiu sacrifícios diários, queimou cópias das escrituras, obrigou o consumo de carne de porco sob pena de morte. E o ápice do desrespeito que foi um trauma absoluto na sociedade. Ele sacrificou uma porca no altar dos holocaustos em adoração a Júpiter. Isso soa apenas como um banho de sangue caótico e sem propósito, sabe? E foi um banho de sangue terrível. Mas o que as análises nos ajudam a ver é o subproduto desse trauma. Que seria o quê? O desespero fez algo que a paz não conseguiu. Reacendeu um fervor messiânico febril. Esse trauma forçou a revolta dos macabeus. O velho sacerdote Matatias mata um oficial sírio e um judeu apóstata. Começou ali a revolução. E aí inicia uma guerrilha que o filho dele, Judas Macabeu, leva à vitória. Eles conseguem purificar o templo por volta do ano 164 a.C. e estabelecem uma breve independência. Mas bem turbulenta, né? Muito. E é exatamente essa exaustão contínua, ser dominado, lutar pela liberdade e ver os próprios líderes falharem depois, que gerou uma nação que estava faminta por uma intervenção divina. E como se a panela de pressão já não estivesse quase explodindo, a expansão romana chega. Em 63 a.C., Pompeu invade Jerusalém. Roma não traz exatamente uma nova cultura intelectual, mas traz tipo o hardware. Exato. Eles providenciam a estabilidade política e as famosas estradas romanas. E mais tarde surge a figura do Herodes o Grande. Um personagem complexo. Muito. Um homem que embelezou o templo, criou uma infraestrutura gigante, como em Cesareia, mas instaurou um regime de extrema crueldade e paranoia. Matou a própria família. Exato. Então olha só como Roma proveu as estradas, a Grécia proveu o idioma e a opressão síria reacendeu o fervor, tudo contribuindo para a plenitude dos tempos. Mas todo esse trauma despedaçou a união religiosa daquela sociedade em diferentes seitas. Exatamente. Quando a gente lê o Novo Testamento e vê aqueles grupos dominando o cenário, eles não surgiram do nada. Não caíram de paraquedas, né? Não, eles foram respostas de sobrevivência a todo esse conflito entre a cultura helenista e a tradição. O canal Coluna de Fogo detalha muito bem como cada grupo operava. Podemos começar pelos fariseus. Os famosos fariseus. Pois é. E, ironicamente, eles surgiram como heróis. Éramos descendentes daqueles que resistiram gravamente aos gregos para manter a pureza da lei. Espera um pouco. Quer dizer que os fariseus, muitas vezes vistos de forma tão negativa hoje em dia, começaram como os mocinhos da história? Acredite se quiser. Defendendo sua cultura da aniquilação? Sim, o nome deles até significa os separatistas. O mecanismo de defesa natural deles foi criar, cercas ao redor da lei para proteger a tradição. Eles controlavam as sinagogas. Mas aí a coisa desandou, né? Se conectarmos isso com o panorama geral, a gente vê a ironia trágica. O problema é que a lealdade extrema gerou orgulho, externalismo e muita hipocrisia, como o próprio Cristo denunciou depois. A mesma rigidez que os salvou da extinção sobre os sírios tornou-se a gaiola legalista que os impediu de reconhecer o Messias. Nossa, o sistema virou uma prisão. Perfeito. E do outro lado, operando o templo, a gente tinha os saduceus, uma elite completamente diferente. Os ricos e políticos. Exato. Eles abraçaram o helenismo, eram pragmáticos e cooperavam com Roma. E eles rejeitavam a tradição oral dos fariseus e nem sequer acreditavam em anjos ou ressurreição. Então, de um lado, o extremismo moral, do outro, o balcão de negócios políticos. E no meio disso, os essênios. O pessoal que decidiu chutar o balde e ir para o deserto. Eles reagiram com repulsa a tudo isso. Tanto a hipocrisia dos fariseus quanto ao mundanismo dos saduceus. Eles se isolaram, como lá em Qumran. Aquela comunidade dos manuscritos. Isso, vivendo em celibato, ascetismo rigoroso e comunidade de bens. Eles acreditavam ser o verdadeiro Israel, esperando o Messias,
longe de toda a sujeira de Jerusalém. E a gente ainda tinha os herodianos, uma facção secular que achava que cooperar com Roma era a salvação, e os escribas, né, que eram os copistas e mestres frequentemente associados aos fariseus. Um cenário fragmentado. Completamente estilhaçado. A humanidade testou todas as vias possíveis. A rebelião, a política, o isolamento, o legalismo. É exatamente contra essa mentalidade de gaiola e retrocesso que o apóstolo Paulo luta fervorosamente na carta aos Gálatas. É aí que o coração de Paulo dói, porque ele vê o desespero das pessoas voltando à escravidão da qual a história inteira tentou libertá-las. Ele fica indignado, né? Totalmente. Os Gálatas estavam retornando aos rudimentos fracos e pobres, guardando dias, meses e regras, seduzidos por falsos mestres que usavam de muita lisonja. Diferente do Paulo. Diferente, Paulo falava a verdade sem filtros a ponto deles acharem que ele tinha se tornado inimigo deles. Sendo que no começo a relação era outra. Sim, ele relembra a profunda conexão que eles tinham. Quando Paulo chegou lá doente, eles o receberam como um anjo. Tratamento VIP. Ele diz que eles estariam dispostos a arrancar os próprios olhos por ele. E agora, Paulo sente verdadeiras dores de parto até que Cristo seja formado neles de novo. Então, o que tudo isso significa para a gente consolidar esse entendimento? Significa que a lei cumpriu seu papel de tutor, mostrando nossa falência. E o comentário Moody traz a alegoria final de Paulo sobre os 2 filhos de Abraão, que resume isso lindamente. Conta pra gente. Ismael, o filho da escrava Agar, representa a aliança do Monte Sinai, a lei, e a Jerusalém terrena que vive em escravidão. É o esforço humano, as regras rígidas. Já Isaac, o filho da livre, Sara, foi nascido da promessa. Ele representa a Jerusalém celestial e a verdadeira liberdade que temos em Cristo. Sensacional. E a escritura é dura. Lança fora a escrava e seu filho. Não dá para misturar a graça com a escravidão das regras. Voltar à lei depois da chegada da graça seria como um adulto formado insistindo em voltar para o berçário. Só para ser castigado pela babá. Exatamente. Não faz o menor sentido. O que nos leva à conclusão de que aquele período de guerras, silêncio e legalismo provou que o esforço humano não salva ninguém. Provou e muito. A plenitude dos tempos foi realmente uma obra de arte da providência divina. Uma obra-prima. Foi preciso a construção das estradas romanas e até crueldade política de Herodes. O idioma universal providenciado pelos gregos com a Septuaginta e toda essa exaustão espiritual gerada pelas seitas para que o mundo estivesse perfeitamente maduro para ouvir a mensagem em Gálatas 4:4. A história raramente é feita de períodos vazios. Os tempos de aparente estagnação ou silêncio são os alicerces sendo construídos. Isso levanta uma questão importante para quem está acompanhando o nosso mergulho profundo hoje. Qual? Se o que pareciam ser 400 anos do mais absoluto silêncio divino era, na verdade, Deus rejondo o cenário global perfeito para a chegada de seu filho, de que maneira os períodos de aparente caos, atraso e silêncio em nossos próprios dias podem estar apenas preparando o palco para as maiores transformações da nossa era? Uau! É uma mudança de perspectiva gigante. O silêncio nunca é vazio. Nunca. É só a gente aprender a escutar as engrenagens rodando. É isso. Uma reflexão incrível para a nossa audiência digerir. Muito obrigado a quem nos ouviu até aqui e a gente se vê no nosso próximo mergulho. Até mais!